Glória a Jesus. Saúde a igreja de Deus, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite, meus irmãos? Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus, com alegria? Meus irmãos, agradeço a Deus pela vida, pela oportunidade a qual Deus, o Senhor, concede a nós, para que estamos na sua casa nessa noite, para que juntos nós possamos adorar a Deus. Louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, que Deus os abençoe grandemente, os abençoe evangelista. Tenha certeza que Deus ele tem uma palavra no seu coração. Quero convidar a igreja para que junto nós possamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. Glória a Deus. Capítulo de número 18. Jeremias, capítulo de número 18. Meus irmãos, leremos o versículo de número 11. A glória de Deus. Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que eu estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa. Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura a neve do Líbano deixará a rocha do campo, ou esgotar-se-ão as águas frias que correm de terras estranhas? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra objeto de espanto e de perpétuos assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará sua cabeça. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto na sua perdição. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá nem o sacerdote, nem o conselho sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Amém? Assentai-vos, meus irmãos, dê uma salva de palmas para Jesus.
Bendito é o Senhor. Meus irmãos, eu peço a tua atenção, a tua reverência, a palavra de Deus, uma palavra gloriosa para nós, a qual o Senhor concede nessa noite. Prometo aos irmãos que não serei extenso, todavia sucinto, objetivo na palavra de Deus, e todos nós temos a ciência, o conhecimento acerca deste profeta, acerca deste homem de Deus, cujo nome é Jeremias, conhecido por todos que leem a Bíblia, com o título de O Profeta Chorão. É comum nós lermos as páginas, os capítulos de Jeremias, os versículos, e então nós vemos Jeremias ele chorando. Interessante que Jeremias está chorando, não é de medo, ele está chorando não porque ele perdeu, ele está chorando não porque ele está sofrendo, mas Jeremias ele está sempre chorando por amor à nação, a qual ele habitava, o povo de Jerusalém, de Judá, e sabendo que ele foi levantado por profeta, não pela a sua própria vontade, não porque chegou um dia, ele frequentou um templo, ele viu ali profetas profetizando, e ele desejou, fez um voto com Deus e diz: Deus, o dia que eu crescer, ou quando eu for homem, eu quero ser um profeta como aqueles que o Senhor usou para profetizar na minha vida. Não, Jeremias ele não teve essa oportunidade. Jeremias ele ainda era novo, e o Senhor Deus o chamou para o ministério da profecia, para ser um profeta de Deus, e o Senhor o chamou e ele tentou sair pela tangente, ele tentou se esquivar como nós fazemos quando nós temos um chamado de Deus. Porque, meus irmãos, nós sabemos que até as coisas do mundo, as coisas que nós conhecemos, que nós vivemos, quando é para a gente fazer é difícil. Por exemplo, aqui o testemunho da irmã, você pode andar com uma pessoa todo dia, está ali dentro do carro, andar com a pessoa todo dia ali do lado do passageiro, mas se você não colocar a mão no volante, se você não sentar ali e fazer o negócio acontecer, você vai ficar toda a sua vida sentado do lado do passageiro e você não vai aprender. Então, por mais que a gente está vendo ali no dia a dia, é difícil, a gente tem que colocar a mão. Isso porque nós estamos vendo. E a pergunta é: e as coisas de Deus que nós não vemos? As coisas de Deus que são ocultas ao homem, que não é revelada, que as coisas de Deus, os mistérios de Deus, tudo é mistério, todas as coisas de Deus é mistério para nós. Deus ele vai revelando de acordo com que nós vamos abrindo nosso coração, porque nós vamos dando vazão para o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida. Então Jeremias ele vai dizer para Deus que ele era uma criança, ele vai dizer para Deus que ele não sabia falar, que ele era uma criança, e o Senhor vai dizer: Jeremias, não diga que tu és uma criança, porque antes de tu estar formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Já pensou, meus irmãos? Como Deus é grande? Será que nós conseguimos imaginar Deus falar dessa maneira? Antes de você se formar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Você tem noção do que é isso? Dá para a gente contender com Deus? Dá para a gente tentar ter conhecimento de Deus, a não ser aquilo que Deus revela? Então Deus é muito grande, Deus é poderoso, e Deus colocou a responsabilidade na mão de Jeremias. Só que, amados, quando o Senhor chama Jeremias para profetizar, o cenário, a qual os irmãos que já leram o capítulo 1, lá, o capítulo 1, verso 17, 18, 19, você vai observar que o Senhor vai dizer que o povo, ele se ia levantar contra Jeremias, ele ia se opor, eles iam se opor contra Jeremias, iam tentar contra ele, todavia eles não iam prevalecer, porque o Senhor estaria com Jeremias para dar o livramento.
estar contigo, eles vão se levantar, mas eles não vão provar isso. Então o chamado, meus irmãos, de Deus, é na vida do homem, é um chamado árduo. O chamado da obra de Deus, para todos nós que servimos o Senhor, que frequentamos a casa de Deus, não é fácil. Você que tem um chamado para louvar Deus, às vezes alguém pode olhar e sabe louvar, falar louvar é fácil, mas só Deus sabe o preço que você paga para louvar. Alguém pode olhar e falar, não, uma pessoa que ora é fácil, mas porque você sabe orar, mas aquele que está na responsabilidade de orar, ele sabe o preço que ele paga para orar, para puxar uma oração. Aquele que toca um instrumento, um instrumentista, que toca na banda, ele sabe o preço que ele paga para tocar. É fácil? Alguém que sabe tocar, talvez para o final isso é fácil, mas aquele que está tocando, ele sabe o preço que ele paga. Não é fácil. Pregar a palavra de Deus é fácil. O pastor prega todo dia, 2, 3 vezes no dia. Eu falo todo dia para todo mundo. Você acha que é fácil pregar? Deus sabe o preço que eu pago para pregar a palavra de Deus. Tem gente que já está na cabeça, não precisa nem ler. Meus irmãos, todo dia eu pratico a leitura da palavra de Deus. 3 horas, 4 horas de leitura, todo dia eu leio a Bíblia. Todo dia eu leio a Bíblia, todo dia. Por quê? Porque eu tenho dificuldade para guardar na cabeça, eu tenho dificuldade para lembrar. Não é fácil as coisas. Alguém pode olhar e achar que é fácil, mas Deus sabe o preço que eu pago para pregar a palavra de Deus. Então tudo que nós fazemos para profetizar, para orar para o doente, para o enfermo, tudo é um preço que aquele que está na responsabilidade tem que pagar. Alguém pode olhar e achar fácil, é tranquilo, é bênção, mas por que você não pede também o dom para Deus? Quantas pessoas que pediu e viu que o negócio não é fácil, dá câimbra no braço, dói o pescoço, dói a coluna de ficar com o braço estendido, dói o nervo ciático, e daí não ora mais, porque não aguenta, porque é cansativo, porque sempre, enfim. Só que, detalhe, Deus coloca algo na nossa mão, não é para a nossa vontade, não é para dizer eu faço porque eu quero, eu faço porque eu não quero, não, tudo é para a honra e para a glória de Deus, é para o nome do Senhor ser glorificado na vida daquele que Deus escolheu para tal responsabilidade, para tal obra. E Jeremias, um pouco mais à frente, quase no final do seu livro, Jeremias fala assim: maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente, ou em uma versão, fraudulentamente. Já pensou? Então, se Deus te chamou para fazer, faça com amor, porque se você fazer relaxada de qualquer maneira, a Bíblia diz que você é maldito. Deus, a palavra de Deus automaticamente já está te amaldiçoando. Então, o que Deus colocar na nossa mão, fazer com amor, vamos fazer com prazer, como Jeremias ele fazia. Por que eu estou falando isso, meus irmãos, para a igreja? Porque alguém pode olhar para Jeremias e dizer, mas podia Jeremias sair pela tangente, podia Jeremias deixar o cargo. Meus irmãos, mas para onde nós esconderemos de Deus? Alguém tem ideia aonde nós podemos esconder do Senhor? O salmista, lá no Salmo 139, se não me falha a memória, quando ele está falando da onisciência de Deus, está falando da onipresença de Deus, o salmista ele diz: para onde eu irei da face de Deus, da presença do Senhor? Se eu ir além das nuvens, chegar no céu, o Senhor vai estar lá. Se eu descer até a profundeza do inferno, a mão do Senhor me alcançará. Se eu ir até as profundezas do mar, o Senhor dará ordem ao Leviatã para me pegar. Se eu subir os mais altos das montanhas, a mão de Deus estará lá. Deus abençoe. Então quer dizer, meus irmãos, para onde o homem ele pode tentar fugir do chamado de Deus? Nós conhecemos um homem, um profeta, que é exemplo para nós, né? Talvez quem tem um pouco de zelo, de temor, se inspira e age com cautela, porque a Bíblia fala para nós, lá
que Jonas fez? Ele foi até Jope, comprou uma passagem e fugiu para Tarsis. Ele fugiu para o lado oposto. Segundo geografia bíblica, ele foi para 800 quilômetros ao contrário da onde era para ir. Isso porque fugindo de Deus, tentando escapar de Deus. Mas, meus irmãos, o que ele mais temia lhe aconteceu. O Senhor o perseguiu com um grande vento, uma grande tempestade. O barco estava para ir a pique. Ele entendeu que era a mão de Deus, pediu para que ele fosse lançado nas águas, que o mar ia se tornar calmo, e assim sucedeu. Quando ele é lançado na água, o peixe já estava esperando, uma grande baleia engoliu Jonas e foi para as profundezas do mar. E a Bíblia diz que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ou seja, ele viajou 3 noites e 3 dias até Nínive, até onde ele teria que pregar. O peixe demorou 3 dias e 3 noites para levar ele de volta até onde ele teria que fazer a obra de Deus. E o peixe jogou ele, vomitou ele na praia, na beira da água, e ele teve que sair e foi então fazer a vontade de Deus. Então, quer dizer, indo por bem ou indo por mal, nós temos que fazer a vontade de Deus, né? A Bíblia diz para nós que Felipe, quando ele está ali pregando, ensinando a palavra para aquele homem que sai de Jerusalém, que está voltando para a sua terra, e ele está lendo ali acerca do profeta Isaías, ele não entendendo, não compreendendo. O profeta, o discípulo, o homem de Deus está correndo ali do lado. Você entende o que ele diz? Eu vou entender como, se não tem quem me explique. Sobe aqui então que eu vou te explicar. Aliás, Felipe dá as coordenadas para ele diz: sobe aqui então. Felipe subiu, explicou, ensinou. Eis a água que te impede de ser batizado. Nada, o que eu tenho que fazer? Crê no Senhor Jesus Cristo, né? Então, que você vai ser batizado, eu creio. Então pararam a carruagem, Felipe batizou ele seguiu, né, a sua trajetória, a sua viagem. E Felipe, então, diz a Bíblia que ele foi tirado, tomado por Deus, e foi trasladado, foi levado, arrebatado para outro lugar, para Azoto, diz a Bíblia, aonde lá também ele começou a fazer a obra de Deus. Então, ou seja, meus irmãos, o homem e a mulher de Deus, quando Deus tem o chamado, não tem para onde nós possamos ir, como nós queremos. O homem é direcionado por Deus. A vontade de Deus permanece de uma forma ou de outra, a vontade de Deus acontece. Por que eu digo isso? Porque no cenário a qual encontrava-se aqui a história de Jeremias, o povo, meus irmãos, estava, como nós
sabedoria do casal, que não instruiu aquele ser, será se pode chamar de filho? Não foi instruído da forma correta. Segunda coisa, Deus, Ele não se faz presente no ambiente, Deus não está na casa. Porque a Bíblia diz que o pai e a mãe vai instruir a criança no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer, ele não se desviará dele. É ordem de Deus. A Bíblia diz que o filho honrar o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que ele vá bem na terra, tudo que ele fizer seja abençoado, seja próspero, e que ele tenha vida longa nessa terra. Hoje os filhos, por exemplo, lá de onde nós viemos de São Paulo, máximo 15 anos já está morrendo, máximo 20 já está velho, de bengala na mão, estão indo embora cedo. Por quê? Porque não honra pai, não honra mãe, cada dia está se envolvendo no erro, no pecado. E quando você vai pregar, quando você chega na casa e vai falar de Jesus, um pula o muro, outro sobe em cima da laje, um vai para um lugar, outro vai para o outro, entra dentro do carro, outro liga o som, tentar fechar a tua boca, não quer ouvir a palavra de Deus. Então, meus irmãos, para uma geração rebelde, para um povo rebelde, será que Deus, o Senhor, Ele tem algum bálsamo? Para você que é pai, para você que é mãe, para filho rebelde, o que você dá para ele? Qual é o presente que você dá para filho rebelde? Eu não fui rebelde aos meus pais, mas eu recebi cada presente do meu pai, que acho que nem na cadeia quem está lá recebe. Eu não fui rebelde, mas o negócio foi estreito comigo, o negócio não foi brincadeira. Mas eu acho ruim o que aconteceu? Não, eu louvo a Deus pela forma como meu pai me instruiu, que hoje eu sou um homem. Honro meu pai, honro minha mãe, dou bênção para minha mãe, para o meu pai, para meus tios, para meus avós, respeito todo mundo. Só que hoje o mundo é outro. Nos dias de Jeremias, por que eu estou dizendo isso? Porque o dia de Jeremias, o dia que ele era profeta aqui, estava acontecendo a mesma coisa. O povo queria Deus só quando os inimigos se levantavam. Os inimigos se levantavam ao redor quando ia enfrentar a nação para a guerra, para destruir. Oh Deus, oh meu Pai, dá vitória. Cadê os profetas? Cadê o homem de Deus? Cadê a profetisa? Aí todo mundo queria saber de Deus, porque eles queriam o livramento de Deus. Quando Deus os livrava, quando eles estavam com a vitória, quando eles tomavam a bênção dos inimigos, o que eles faziam? Agora eles iam adorar os ídolos, agora eles iam queimar incenso à rainha do céu, agora eles iam para a sessão de idolatria, agora eles iam pecar, agora eles iam oferecer os seus filhos no fogo para Moloque, agora eles iam praticar todo tipo de pecado. Por quê? Porque agora eles receberam a vitória. Eles não queriam saber de Deus mais. Não é assim que a gente faz, meus irmãos? Não é assim que a gente está fazendo hoje? A gente está na prova, vem para a igreja, Deus dá vitória, vamos lá, faz a campanha, busca Deus e tal. Quer aceitar Jesus? Não. E está ali querendo a bênção. Quer aceitar Jesus? Não, eu quero a bênção. Está ali, quer aceitar Jesus? Não, eu quero a bênção. E de repente ele recebe a bênção. Deus dá vitória. O que ele faz? Ele vai para o mundo, ele vai para o bar, ele vai para a boate, ele vai para a casa noturna, ele vai encher a cara, vai se prostituir, vai comprar droga, vai viajar, vai curtir a bênção. Só que ele esquece que a bênção que ele deu foi Deus, não foi o diabo. Deus deu a bênção para ele poder se alegrar com Deus, não foi com o mundo. Então Deus deu, Deus ele tirou. Deus dá, Deus ele tira. E aí? Ele é Deus? Ele é o dono? Ele é o poderoso? É ele que deu. Quem vai
Deus ele conhece. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque esse versículo aqui que nós acabamos de ler, o Senhor ele vai dizer para o povo que o povo de Israel era como o vaso do oleiro. E Jeremias ele vai na olaria, ele vê o oleiro trabalhando no barro, e o oleiro está fazendo um vaso segundo o que está no seu coração, na sua mente. E quando ele está trabalhando na olaria fazendo barro, ele deixa aquele vaso quebrar, está sendo moldado, ele deixa quebrar propositalmente. E então o que acontece? Só cai os pedaços. Ele ajuda de novo e ele vai passar aqueles pedaços do processo na prova de novo, vai amassar, fazer de novo da liga para fazer novamente outro vaso segundo a sua vontade. E o Senhor vai falar a Jeremias: a nação de Israel, esse povo, é como o barro na mão do oleiro, é como o vaso na mão do oleiro, ele quebra, ele faz de novo. E o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Eu posso quebrar vocês todos e fazer novamente. Eu tenho poder, porque eu sou o oleiro. Quem vai questionar comigo o que eu faço ou deixo de fazer? Deus, meus irmãos, ele é supremo, ele é todo-poderoso. Deus não é o que as pessoas estão pensando aí. Deus não é esse desenho, esse bonequinho que está pendurado em uma cruz, isso não é Deus. Deus não é aquele que está pendurado numa cruz grandona, com a carinha lá do homossexual, aquilo não é Deus. Deus não é aquele desenho daquela boneca, aquela carinha bonitinha lá com o nenenzinho no colo, ai, santo, não sei o que, santo, isso não é Deus. Isso é uma aberração, isso é feito pela mão do homem, isso não tem poder para nada. Deus, ele abomina a idolatria. Nem o idólatra vai entrar no reino do céu, a não ser que você adore a Deus. Ah, pastor, mas meu santo tem poder. Tem mesmo? Seu santo tem poder? Vamos ver quem tem poder, se é a palavra de Deus ou se é o santo do baú. Os Salmos 115, olha o que ele fala do poder do santo de barro, o santo feito pela mão do homem. Meus irmãos, presta bem atenção, nós temos que ter no nosso coração, veja bem, todos nós somos racional, nós não somos irracionais, nós somos animais. Animal é irracional, não raciocina, não pensa. Só que nós somos racional, nós pensamos. Então assim, se eu disser para você, olha, não coloca a mão aqui porque você vai levar choque. Você raciocina, você fala, peraí, eu vou pôr a mão aqui, então eu vou levar choque, eu não vou pôr. Ó, não coloca a mão ali porque aquilo ali é fogo. Se você pôr a mão, vai queimar a tua mão. Você sabe o que é queimar, você sabe o que é fogo, então você não vai pôr. Deus abençoe, porque você raciocina. Então, se eu mostrar na Bíblia para você, deixa eu dizer uma coisa, quando eu falo isso, eu lembro de uma vez que nós estávamos fazendo missão fora do Brasil, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e nós estávamos pregando, dando ensinamento para os irmãos lá da igreja. E quando nós estávamos pregando, nós começamos a mostrar na Bíblia, como eu vou fazer aqui agora, acerca dos adornos, de pulseira, de correntinha, de brinco, de anéis nos dedos. A gente começou a mostrar na Bíblia. Abre a tua Bíblia, abre a tua Santa Bíblia, vamos estudar aqui, vamos ler. O que acontece, meus irmãos? Quando as pessoas liam, que eles viam que estava escrito na Bíblia, que eles viam que o negócio era de Deus, que era real, sabe o que eles faziam? Eles tiravam o colar, eles tiravam a Bíblia,
Se brincar, a pessoa rasga a folha da Bíblia para não ler, para dizer, olha, não tem. Então, nós sendo racional, nós sabendo e conseguindo entender o que é certo e o que é errado, eu não vou fazer errado, eu vou fazer o que é certo. Pelo menos eu tenho isso comigo. Se eu estou fazendo uma coisa que eu acho que está certo, eu faço errado, só que alguém prova para mim que aquilo está errado, automaticamente eu vou mudar na hora. Eu pedir perdão e vou começar a fazer o que é certo. Ah, não, está errado, eu sei que está errado, mas eu vou continuar fazendo errado. Isso é loucura, isso é tolice. Salmo 115, o verso de número 2, a seguir, vai dizendo assim, olha, por que dirão os gentios, ou aqueles que não são judeus, vão dizer, vou fazer uma pergunta, onde está o seu Deus? Os gentios, ou, vamos falar do nosso Deus, os que não são crentes, está perguntando para aquele que é crente. Aqueles que não são crentes têm o Deus dele. Qual é o Deus dele? Um ídolo, uma imagem. Então eles vão estar com o Deus dele aqui no colo. Imagina eles aqui com o Deus dele. Ó, meu Deus está aqui, está vendo? Cadê o teu Deus? Ei, crente, onde está teu Deus? Ó, o meu está aqui, ó, está vendo? Cadê o teu Deus? Não é o que ele está perguntando aqui? Porque dirão, gente, onde está o seu Deus? E o que o crente vai dizer? Mas, o versículo 3, mas o nosso Deus está no céu, fez tudo o que lhe agradou, ou Deus faz tudo o que lhe apraz. Então, Deus está no céu, e tudo que Ele faz é segundo a sua vontade. E agora que nós vamos entrar nesse negocinho do ídolo aqui, ó. Veja bem o verso 4. Os ídolos deles, o Senhor falando, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Salmo 115, verso 4. São prata e ouro, né? Hoje não é tanto assim, hoje é pedra, é pau, é gesso, plástico, entre outras coisas. Mas está dizendo que são obras da mão do homem. Não está dizendo, olha o ídolo, a imagem, o santo, como dizem, é obra da mão de Deus, é uma divindade que veio do céu, caiu lá no céu. Quem caiu no céu foi o cão. Não é ídolo nenhum que caiu no céu. Quem caiu no céu foi o diabo, foi expulso. Então a Bíblia está dizendo que o ídolo é obra da mão do homem, não é obra da mão de Deus. Então você não sabia, então agora você está sabendo. Salmo 115, verso 4. E o verso 5 diz o quê? Olha o que Deus vai dizer do ídolo. Tem boca, mas não fala. Alguém que tem ídolo, que tem imagem de escultura na tua casa, você já ouviu falar bom dia para você? Você já ouviu falar boa noite para você? Você já ouviu naquele momento de tribulação e dizer, fica tranquilo, eu vou te dar vitória? Você já ouviu o ídolo falar isso para você? Você já ouviu você naquela aflição, naquele desespero, está ali doente, e orar, rezar para o ídolo, pedir para ele dizer, fica tranquilo, eu vou te curar? Você já ouviu o ídolo falar isso para você? Nunca. Então a Bíblia está dizendo o quê? Tem boca, mas não fala. Se ele não fala, por quê? Porque ele é mudo. Ele não fala. Então se ele é mudo, para mim não serve. Continua no verso 5 a parte B. Olhos tem, mas não vê. Sabe por quê? A Bíblia está dizendo que ele é cego. Ele tem olho, mas ele não vê. Imagina todos nós com o olho e a gente não vê, a gente não enxergar o que vai acontecer, nós vamos andar batendo para tudo quanto é lado, tropeçando no outro, caindo, sendo atropelado, vai ser morto para tudo quanto é lado. Então a Bíblia diz que os ídolos, eles têm olhos, mas não vê, eles são cegos. Eles não enxergam o nosso sofrimento, eles não enxergam a nossa angústia, eles não
então para nós não serve. Versículo 6 diz aqui que eles têm ouvido. Que bênção, tem ouvido, que bonitinho, tem. Só que a Bíblia diz que eles não ouvem. Por quê? Eles queriam ouvir. Se eles ouvissem, eles falavam, mas como eles são mudos, automaticamente também eles não ouvem. Você já rezou, já orou, já pediu, mas nunca eles disseram amém, assim seja, eu vou fazer, porque eles não ouvem. Uma vez eu estava conversando com um amigo, muito idólatra, e falando, negociando sobre coisa de ídolo, eu li esse salmo. Eu disse para ele, meu amigo, se porventura você estivesse aqui na tua casa sozinho, estava na sala conversando com ele, eu disse para ele, ele é muito bem intelectual, inteligente, e eu disse para ele, olha, se você estivesse só na tua casa, tivesse um grande problema, e o ídolo ali na estante como está, e de repente você olhando para o ídolo e falando alguma coisa para ele simplesmente virasse a cabeça para você, desse uma piscada ou falasse alguma coisa, respondendo o que você falava, ele disse para mim, tá louco, pastor? Eu pulava a janela, saia correndo, desesperado. Falei, então, meu irmão, que negócio é esse? Você sabe que o negócio não funciona, e se funcionasse você ia correr. Então, olha a loucura que o homem chega. Ele sabe que o negócio não vale nada, que o negócio não funciona, e mesmo assim ele está ali. Se o negócio funcionasse, ele correria. Ele ia correr, chamar emissora de TV, chamar não sei o que para filmar e falar o que aconteceu. Então, ele não ouve, meus irmãos. A Bíblia está dizendo que ele não consegue ouvir. E também nariz que ele tem, mas ele não cheira, ele não consegue sentir o cheiro. O verso 7 diz, tem mãos, mas não apalpa. Você já viu alguém estender a mão, dizer, olha, deixa eu te levantar, eu sei que você está difícil as coisas, você não está aguentando, eu vou te levantar, vou te pôr de pé, deixa eu caminhar contigo, deixa eu te ajudar. Você já viu algum ídolo, alguma imagem, querer ajudar alguém? A Bíblia continua dizendo que tem pés, mas não anda, ou seja, é coxo. Você já viu algum ídolo falar, passa para trás, deixa que eu vou na frente, essa igreja não é tua, eu vou guerrear por você, eu vou caminhar na tua frente, eu vou derrotar o teu inimigo. Você já viu algum ídolo fazer isso? Nunca. E a Bíblia está dizendo ainda que nem som algum sai da sua garganta, ou seja, não tem voz. Você já viu algum ídolo falar? Você já viu o som da voz dele? Algum tipo de som? Agudo? Nunca você. Ele nunca vai ouvir, porque eles não falam, não tem som. E o verso de número 8 diz, a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos que nele confiam. Então, o salmista, que o Senhor está dizendo, que todo aqueles que fabrica ídolo, para Deus ele é como um ídolo, é como um bonequinho. E aqueles que adoram o ídolo, para Deus também é como se fosse aquele bonequinho. Ou seja, a reza, a prece, o que ele está fazendo para aquele bonequinho é como se fosse um bonequinho falando com o outro. Não tem sentido nenhum. Por que muitos que não são crentes, adorador de ídolo, estão na prova? Por que estão sofrendo? Por que está em casa morrendo? Por que está se mutilando? Por que está tirando a sua vida? Por quê? Porque está sendo oprimido. Porque está servindo um Deus que não faz nada, que não tem poder. Assim o povo de Israel, meus irmãos, se encontrava. Só que, detalhe, deixa eu dizer uma coisa, o Senhor estava vendo tudo que o povo estava fazendo. O povo de Deus, que conhecia o Deus de fogo, o Deus poderoso, estava adorando algo dessa maneira. Por isso que aqui no versículo 11, o Senhor diz, assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando mal contra vós, e projetando um plano contra vós, convertei
Deus estava dizendo, Deus estava dando uma chance. Meus irmãos, Deus está preparando. Deus não enviou, Deus estava preparando, e Deus envia Jeremias para dizer. Deus envia Jeremias e diz para eles que eles precisavam mudar o caminho deles. Eles precisavam mudar as obras deles, as ações deles precisavam voltar para Deus. Mas sabe o que eles vão dizer do profeta? Sabe o que eles vão dizer para o profeta Jeremias? No verso 12 ele vai dizer: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Oh, meus irmãos, observa, igreja de Deus, olha que situação que está acontecendo. Veja bem, meus irmãos, que Deus, o Senhor, está projetando. Deus está dizendo que algo vai acontecer, que eles precisavam se arrepender, se converter. Mas sabe o que eles preferiram? Eles preferiram fugir. Eles preferiram sair da presença de Deus. Eles preferiram virar as costas para Deus. Por quê? Porque o momento estava bom. A situação que eles estavam vivendo era boa. Eles achavam prazerosa a vida que eles estavam vivendo. De maneira que ele diz: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações. O que nós pensarmos, o que nós imaginarmos, o que passar no nosso coração, nós vamos fazer. O homem, ele pode até desafiar o outro homem. Uma nação pode até desafiar outra nação. Um reino pode desafiar outro reino, desde que ele tenha condição, ele tenha poder para vencer o outro. Um homem, para desafiar outro, ele tem que ter força, tem que ter estratégia para desafiar e saber que ele vai vencer. Não vai desafiar para perder. Ninguém que vai brigar com alguém vai brigar sabendo que ele vai perder. Ele vai na confiança que ele vai ganhar. Aqui, esse povo, eles estão desafiando Deus, dizendo que, de jeito nenhum, nós vamos andar segundo a nossa imaginação. Eles estão desafiando Deus, meus irmãos. A palavra do Senhor fala aqui para nós, que nem no meio dos estranhos, nem no meio dos ímpios, nunca se ouve alguém falar algo dessa maneira contra Deus. Nem no meio dos estranhos, nem no meio daqueles que não conhecem Deus, que nunca ouviram falar de Deus. Nem no meio dele eles nunca se levantaram contra Deus dessa maneira. Mas o povo de Deus se levantou. O povo de Deus se levanta e diz: não, de jeito nenhum. Cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Nós vamos continuar dessa maneira. Nós vamos fazer assim porque assim está bom para nós. Assim está cômodo, é prazeroso, está dando certo, nós estamos felizes. A mulher está feliz, o homem está feliz, as crianças estão felizes. Vamos viver desse jeito e pronto. Só que, igreja, a Bíblia diz para nós que o nosso corpo e o nosso espírito não são nossos, foi comprado por Deus. O nosso espírito, o nosso corpo foi comprado por Deus. O nosso corpo, o nosso espírito não é nosso, é de Deus. Se não é nosso, como que eu vou fazer com o meu corpo o que eu quero? Como que eu sou crente e eu vou dizer: é meu corpo, minha regra, eu faço o que eu quero? Meus irmãos, não tem fundamento. O corpo do crente é de Deus. A Bíblia diz que o corpo do crente é templo e morada do Espírito
mas nós sendo sábio, nós vamos desviar. Na Salomão diz que o tolo, ele vê um buraco, ele cai. O sábio vê o buraco, ele desvia. Meus irmãos, se nós somos sábios, nós vamos olhar para essa palavra de Deus. O que Jeremias está falando aqui, nós vamos falar: meu Deus, tem misericórdia. Eu não vou bater contra Deus, eu não vou me levantar contra o povo de Israel. A virgem de Israel se levanta contra Deus. Não, de maneira alguma. Nós vamos andar segundo as nossas imaginações. Cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Nós não queremos saber de Deus. Isso é loucura? Isso é sabedoria? Ou é só loucura? A Bíblia diz aqui que o homem se dizia sábio, mas ele caiu no próprio laço da sabedoria dele. Que sabedoria ele tinha? Sabedoria não leva o homem para o palácio. E o 13, o Senhor diz: perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Quem já ouviu alguém, como eu falei aquela hora, quem já ouviu alguém entre as nações ímpio se levantar contra Deus, como o povo de Deus está se levantando? Meus irmãos, quando nós lemos essa palavra, isso aqui traz um temor no nosso coração, porque, meus irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus, quantos mil anos isso foi escrito, e é tão real, é como se fosse feito agora, é como se o Senhor escreveu agora, vendo a atual situação do mundo, e Deus mandasse essa palavra agora para nós. Cada um está vivendo como quer. É como se Deus fosse aquele bonequinho na parede, como eu expliquei na introdução. Igreja, Deus não é isso. Deus é um fogo consumidor, meus irmãos. E quem já se levantou contra Deus, meus irmãos, e teve paz? Quem se levantou contra Deus e teve êxito? Quem levantou contra Deus e levantou a bandeira e disse: eu venci Deus? Quem, meus irmãos? Ah, pastor, mas o homem matou Deus, o homem crucificou Deus, colocou Deus na cruz. O homem matou Deus. Jesus, ele diz que ele tem o poder de dar a vida pelos seus. Ele dá a vida, ele torna a tomar de novo. Se Jesus não tivesse dado a vida dele, até hoje, depois de 2000 anos, ele estaria lá na cruz, ele é crucificado vivo, falando com todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma maneira, ele não morreria, como também não morreu, ele está vivo, porque ele deu a vida, ele tornou a tomar de novo, ele vive de Deus. Lava sobre a candelária, bendito seja Deus. Jesus, ele venceu a morte, ele aniquilou a morte. A Bíblia diz que ele tem a chave da morte, a chave do inferno na sua mão. Só quem vence, é que conquista, é que recebe, é que tem todo o poder. Lá qui comode sobre a cavalada dai, reverência subicanda na hora cheia. Eu ouço Deus dizendo isso aqui, ó, no verso 15: contudo, meu povo se tem esquecido de mim. Nunca, presta atenção que eu vou dizer, nunca se houve uma época em que o povo se esqueceu tanto de Deus quanto hoje. Nunca se houve. Nunca se houve. E desculpa do que eu vou falar, e cada dia que virá, pior será para aqueles que ficarem depois que nós sairmos desse mundo. Nem antes, no início da televisão, foi tão terrível quanto hoje, na época do celular, na época da internet, na época da rede social. Quantas horas nós passamos com o telefone na mão? Quantas horas no dia tem gente com problema na mulher? Tem gente com problema no dedo? Tem gente ficando cego? Tem gente com problema na nuca, na coluna cervical? Quantas horas a gente passa com um infeliz na mão? E quantos minutos? Tá bom, vamos ser sinceros, quantos segundos a gente toca na Bíblia durante o dia?
isso chama-se apostasia. Apostasia. Você pensa que sim ou que não. O pastor está louco, amém. Tá bom, estou louco. Mas nunca se ouve algo para matar crente, para esfriar crente, como hoje, nos dias que nós estamos vivendo, na época da internet, do celular e da rede social. Todos nós, de uma forma geral, estamos mortos. Aparenta que estamos vivos, mas nós estamos mortos. Meus irmãos, em nossas orações, nós devemos clamar como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, lá em Filipenses. Nós devemos orar e pedir para Deus, para Jesus nos vivificar de novo. O que é vivificar? É trazer da morte para a vida. É pedir para Jesus dar a nós vida novamente, vida em abundância, para que nós agora vivamos não para nós, mas que Cristo agora venha viver em nós, que nós vamos fazer a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Calabassume a cantarária, porque meus irmãos, nós estamos esquecendo de Deus. As mulheres estão esquecendo da panela do fogo. É panela queimando, é feijão queimando, arroz queimando, é leite derramando, é criança se machucando, é roupa queimando lá no ferro na hora de passar. É coisas que não se revelam de vergonha, mas tinha que ter vergonha de fazer o trabalho. O meu povo se esqueceu de mim, está dizendo Deus. É esposa esquecendo de marido, é marido esquecendo da esposa, é os pais esquecendo dos filhos, é os filhos esquecendo dos pais, e todo mundo esquecendo de Deus. Se nós estamos esquecendo das coisas aqui da terra, quem está preocupado com Deus? Eu digo aos irmãos, como eu falei no princípio, as coisas hoje está como? Hoje está bom do jeito que está. Nós não precisamos de Deus, não. Tendo internet em casa, eu não preciso de Deus, não tendo alguma coisinha para comer, internet, uma caninha para encostar, está bom demais. É assim que as pessoas estão vivendo hoje. Hoje, joelho no chão, só que o versículo 16 diz: para fazerem da sua terra objeto de espanto e de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a sua cabeça. Pois como o vento oriental nos espalharei diante do inimigo, mostrar-lhe as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Então o que o Senhor está dizendo? Que o mal há de vir sobre a terra. Aqui o Senhor está dizendo que o mal havia de vir sobre a Virgem, filha de Sião. O mal ia vir, e quando viesse o mal, não adiantaria eles correr atrás do profeta, não adiantaria correr atrás da profetisa, não adiantaria correr atrás do homem e da mulher de Deus, porque o Senhor está dizendo que ele viraria as costas para eles. Eles teriam que passar pela prova, pelo fogo, por aquilo que estava determinado por Deus
pode achar que isso não é ficção, você pode achar que isso é loucura, mas eu digo para você que isso é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. E a Bíblia é a palavra exata. Só que quando Jeremias, eu encerro agora nesse último versículo, só que quando Jeremias ele profetiza isso, quando Jeremias fala dessa maneira, quando ele prega dessa forma para o povo, sabe o que eles vão dizer, meus irmãos? No versículo 18, talvez alguém pode estar pensando isso de mim hoje. Alguém que está vendo aqui na igreja, pela rede social, pode estar pensando isso de mim hoje. Olha o verso 18. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não obedecerá nem o sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-o com a língua, e não andamos, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. A rebeldia traz e ódio leva à loucura, à morte. E assim se levantaram, se opuseram contra Jeremias. Assim se opõe contra mim, se opõe contra você, qualquer um que quer falar a verdade. As pessoas hoje não querem ouvir a verdade. As pessoas querem ser acariciadas. As pessoas querem bálsamo. As pessoas querem a unção de estileade. As pessoas querem o azeite, mas o porrete fica para o cachorro. Amados e queridos irmãos, Jesus está fora da igreja. Jesus está voltando. Não há tempo, meus irmãos, de nós cochearmos em dois pensamentos. Não há tempo de nós preocuparmos com as coisas desse mundo, com as coisas seculares. Ah, pastor, eu quero ficar rico. Ah, pastor, eu quero isso, eu quero aquilo. Ah, pastor, eu quero comprar, eu quero casar, eu quero construir, eu quero plantar. Eu quero dizer uma coisa para você, que tudo isso é necessário, mas não existe nada mais necessário, mais urgente do que a salvação da tua alma, do que você está preparado para morar com Jesus, porque Jesus está à porta. Bendito seja o nome do Senhor. No dia da volta de Jesus Cristo, Ele diz que vai ser como nos dias de Noé. Pastor, como foi no dia de Noé? Comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até que veio o dilúvio e matou a todos com as águas. Então, cuidado, porque Jesus diz que a vinda dele vai ser dessa forma. Vai ser um dia normal, porque todo mundo vai comer, todo mundo vai beber, todo mundo vai estar praticando, todo mundo vai estar ganhando dinheiro, trocando dinheiro, todo mundo vai estar fazendo uma coisa, fazendo outra, e Jesus vai voltar. Eu pergunto, como que será a tua vida após a vinda de Jesus? Porque a vinda do Senhor será como tão rápida como um abrir e piscar de olho. Centésimo de segundo, milésimo de segundo, não sei. Não haverá tempo de se preparar, não haverá tempo de pedir perdão, não haverá tempo de batizar, não haverá tempo de reconciliar. O nosso futuro nós decidimos hoje. O teu futuro está nas tuas mãos e você pode decidir hoje. Não deixe Jesus para amanhã, aceite Jesus hoje. Porque Jesus, Ele te ama, Jesus tem uma promessa, Jesus tem uma obra na tua vida. Por mais que alguém tente te apedrejar, por mais que alguém tente te amarrar para crente, você está lutando pela tua salvação. Ah, pastor, mas a minha esposa, meu esposo, o homem não salvará a esposa não salvará o esposo. A salvação, ela é pessoal, a salvação é individual. Um tio anjo diz para Ló: escapa-te por tua vida. Então a igreja escapa pela tua vida. Abra mão desse mundo e se achega a Jesus, porque Jesus está fora. O escritor que há de vir, Ele virá e Ele não tardará. Amém? Palmas para Jesus, bem alegre. Jesus merece. Palmas para Ele.
Graças